Olá, meninas, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui com o nosso estudo Sementes da Primavera, a jornada de 40 dias de uma mulher. Hoje é o nosso dia 30. É muito bom estar aqui com você, caminhando juntas nessa jornada. Nosso devocional Plantando e Cuidando do Seu Jardim, a Semente da Verdade. Então vamos lá, amadas? Mais um dia recebendo a semente do Senhor? Nós vamos meditar hoje em Efésios, capítulo 5, 22 ao 33. E eu quero ler com vocês, amadas. Vamos iniciar nosso devocional lendo a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão Nova Linguagem de hoje. O que nos diz a palavra hoje? Vamos lá, então? Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como o Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água, purificando com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo, como diz as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Aleluia! A palavra está sendo diretamente direcionada para nós, né, irmãs? Nós, como esposa, como nós estamos comportando com o nosso papel de esposa no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família. É muito importante. A palavra nos fala que devemos respeitar o nosso marido, devemos ser submissas. Mas vamos ver o que nos diz mais esse devocional hoje. Aqui o nosso devocional fala assim: lembrando o versículo anterior, sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Essa leitura, né, do versículo anterior foi do áudio passado, né, que nós lemos que nós temos que ser obediente e respeitar uns aos outros, como nós respeitamos Cristo, né? Leia essa passagem pedindo ao Senhor para revelar todas as áreas onde você necessita fazer uma mudança e na maneira de responder ou pensar sobre o seu esposo. Se você não for casada, ore esta passagem para uma mulher casada que você conhece. Ore também no caso de Deus querer chamá-la para casar, que Ele prepara seu coração nesta área. Amém? Então, vamos plantar a semente, amadas? Calmamente, recite o versículo principal de hoje para si mesma, guarde bem o seu coração e medite nele ao longo do dia. Nosso versículo para meditação no dia hoje é Efésios 5, 24. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. É muito complicada essa parte, né, irmãs? Como tem esposas que têm problemas com maridos e não conseguem obedecer em tudo. A palavra fala para nós sermos obedientes em tudo. Nós precisamos saber respeitar o nosso marido, como nos ensina aqui, como está nos alertando ao nosso devocional hoje. Eu sei que os casamentos hoje em dia não têm sido fácil, há muitos divórcios, há muitos casamentos e há muitos divórcios, né?
Mas tudo isso por falta de sabedoria no casamento. A mulher que ela é regida pela palavra, ela entende que ela precisa ser submissa ao esposo. Ainda mais se o esposo não for cristão, ela precisa ganhar seu marido com o seu comportamento, sempre sendo a mulher sábia. Nós precisamos buscar ser a mulher sábia na nossa casa, né? Pedindo que Deus venha nos orientar a cada dia qual posição tomar. Eu sei que tem muitos casos que são difíceis, mas não são impossíveis. O Espírito Santo nos encaminha. Deus tem solução para todas as coisas. Então, muitas vezes, a briga dentro do casamento, a briga no meio do casal, porque às vezes a mulher não é uma mulher sábia. Ela fala antes da hora, ela critica, ela não sabe reconhecer, ela só sabe pedir. É uma mulher briguenta, não se dá com todo mundo. Fica difícil. Então, se nós colocarmos de acordo com o que a palavra manda, nos ensina, nós seremos pessoas melhores até dentro do nosso casamento. Então, vamos regar a semente, irmãs? O que nosso devocional fala aqui? Vamos ver? O conceito de submissão em nossa cultura é estranho. Submissão é visto como fraqueza ou como escravidão. Não faz sentido nos dias de hoje. Ele pode ter sido necessário em outro contexto cultural ou em outra época, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. A submissão é um tema em toda a Escritura. Submissão a Deus, a sua palavra, aos pastores, líderes, maridos, empregadores e até um ao outro, como lemos ontem. Considere o que significa submeter-se a Cristo durante todo o dia. Ao fazer isso, pergunte a si mesma se alguma vez você falaria com o Senhor ou trataria o Senhor da maneira como você trata os outros, seu marido, um irmão, um pai ou uma mãe? Então, irmãs, como você tem tratado seu marido? Você trataria o Senhor Jesus da mesma forma? Porque o Senhor Jesus, a palavra se refere ao casamento de Cristo com a igreja. É um casamento. Como você tem tratado seu marido? Como você tem agido com o seu marido? Fica para reflexão no dia de hoje, amadas. Nós precisamos ser submissa. É bem verdade que nos tempos de hoje falar em submissão ao marido é motivo de chacota, é motivo de crítica, é motivo de ser apontada, mas não é o que ensina a palavra não ser submissa. A palavra ensina a ser submissa, ser obediente em tudo. É claro, amadas, mediante na palavra, sermos obedientes em tudo no Senhor. Perdão, irmãs. Precisamos ser obedientes em tudo no Senhor, no que diz a palavra. O que foge da palavra, nós estamos isenta. Por exemplo, se o marido bate, se o marido está ameaçando de morte, você não vai continuar sendo obediente ao marido. Se o marido pede para fazer coisas que você sabe que isso é contrário à natureza, ou que desagrade ao marido a certo ponto que prejudique a sua salvação, você tem total liberdade em não fazer, porque você está de acordo com a palavra, né? Então, é necessário que nós estejamos aprendendo a palavra todos os dias para sabermos o que podemos fazer e o que não podemos fazer, mediante a palavra. Então, amadas, o fruto dessa semente é: submeta-se a Cristo e ao seu marido. Então, nós temos que ser obediente a Cristo e ao nosso marido, no Senhor. Amém? Eu vou deixar aqui a continuidade desse devocional aos cuidados do Espírito Santo no seu coração. Eu vou ficando por aqui e vou continuar meditando também nesta palavra e verificar como anda o meu comportamento, como eu estou me comportando com Cristo e com o meu marido. Se eu estou sendo obediente a Cristo e ao meu marido. O mesmo eu peço para você. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao teu coração, te mostrando o que você deve fazer, o que você deve deixar de fazer. Preserve o seu casamento.
Seja obediente à palavra, se submeta a Cristo e ao seu esposo. Amém? Encerre em oração e peça para que o Senhor dê vida a tudo que foi semeado no dia de hoje, em seu coração. Que o Espírito Santo te dê vida aí nessa palavra, para que você possa guardá-la no seu coração. Vou ficando por aqui, te espero no próximo áudio. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aí, assim como está falando aqui no meu. Deus abençoe seu dia. Fique com Deus.